Só deu start na gravação da web aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar aqui, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes do cenário digital, tá? E aí depois a gente volta à nossa programação normal. Já vou incluir no som. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Só o sistema está um pouquinho lento aqui, mas eu acredito que agora deu uma estabilizada aqui. Eu já vou aproveitar aqui e já fazendo a chamada de hoje aqui. Só abrir aqui. Já vou adiantar aqui o aprendizado junho. Já vou registrando aqui a Tamara, Gabriele e Andréia. Tamara, Gabriele e Andréia. Mas conforme, depois eu verifico aqui, né? Conforme os alunos forem aparecendo aí, né? A quantidade de tempo aí, eu vou registrando. Agora vamos voltar aqui à nossa sala aqui, ó, carregou. Sol, lembrando aqui que eu estou usando o livro de vocês, tá? O de comandos elétricos e o Procel, que eu já pedi para deixar disponível aí para vocês. Esse daqui, aquele que eu falei que ele é gratuito, esse livro aqui, o 6, ele tem bastante, inclusive o cálculo que eu vou mostrar hoje aqui da atividade, eu retirei dele, tá? Aí só lembrando aqui, ó, já na postagem de superações já está disponível hoje. Estava verificando aqui. Ó, já está disponível hoje o do dia 8, tá? São duas atividades, tá? Daqui a pouco eu comento elas. Inclusive, eu encontrei aqui um vídeo que ele mostra as imagens ali do motor, porque eu achei ele bem complicado e eu não tenho ele aqui para eu mostrar para vocês aqui na bancada o dispositivo. Aí esse vídeo foi o melhor que eu achei na construção. Até as imagens estão em 3D. Aí daqui a pouquinho eu mostro para vocês. E já está disponível também, ó, os registros de presença. Daqui a pouco a gente comenta sobre eles aqui.
Agora eu vou pegar nossa apresentação aqui para ela carregar aqui. Deve aparecer na tela de vocês. Bom, a qualquer instante. Bom, apareceu aqui. Então, pessoal, essa aula 13 aqui, aula passada, só relembrando, foi motor de corrente contínua, né, onde ele está imerso em um campo magnético, até aproveitando esse desenho aqui, né? Esse aqui eu poderia converter ele num motor de corrente contínua, ó, tem um espaço aqui do comutador, onde ficam as escovas. Basicamente, a construção é muito, mas muito parecida mesmo, tá? A diferença é que esse daqui seria um motor, né, de corrente alternada e eu posso utilizar ele, esse rotor aqui, eu poderia utilizar ele tanto como trifásico como monofásico. Um exemplo desse motor aqui, dessa aplicação, é um motor aí de ventilador, onde a gente utiliza um capacitor. Na verdade, a gente pode utilizar dois capacitores aí. Aí tem uma placa que chama platinado. Só que como eu não encontrei fotos satisfatórias para mostrar para vocês, aí eu encontrei esse vídeo que tem numa parte do vídeo. Eu vou navegar nele aqui e mostrando para vocês. Tem mostrando uma placa que ela fica bem aqui, ó, mais ou menos. E aí tem o tal do platinado, que são duas placas paralelas que ficam ao longo do motor. Elas servem como interruptor na hora que ele gira aqui. E daí o capacitor ele é fundamental porque o motor imerso no campo eletromagnético contínuo, ele, mesmo que alternado, pulsante, ele só gera para uma fase, o campo magnético ele fica pulsante, mas ele não, eu não tenho o torque. Na verdade, o torque vai se equilibrar. Então, lá na Agrotec, né, na nossa fábrica aí, fictícia aí, né? Os silos, lembra que a tarefa da semana passada, os silos, eles estavam, tinham que dimensionar um motor de corrente contínua, tá? Para as esteiras lá, né? Agora, os silos menores, as bombas periféricas ali, ó, precisam de motores para o sistema de exaustão, tá? Inclusive, você pode usar um motor que ele é chamado motor a relutância variável. Você alterna o campo eletromagnético dele, aí e essa alternância de campo eletromagnético no controle dele, no drive, ele faz com que ele gire. E quando fala exaustão, são aplicações que eu necessito de pouco torque, ou seja, eu não vou ter carga nenhuma praticamente no peso. O peso está falando, exaustão, os sistemas de exaustão de poeira e bombeamento de água. Aí já bombeamento de água já é interessante você já ter um torque, né? Mas esse de exaustão eu posso utilizar um motor a relutância variável, tá? Já o de bombeamento de água, você pode utilizar o motor, né? Aqui, inclusive, já que a gente está falando de motor de indução, ele é chamado motor universal, tá? Mas como assim, professor, motor universal? Qualquer nível de tensão, inclusive a construção do motor universal é utilizado para motor de corrente contínua, que eu consigo fazer, quando é de corrente contínua, eu consigo fazer a variação de velocidade variando a tensão, tá? E praticamente qualquer nível de tensão que você aplica no motor de indução, ele já começa a gerar torque.
Aí, como esse daqui ele é alternado, é monofásico, daí eu preciso de uma ajuda, um capacitor para tirar o defaseamento. Lá no Tem um desenho aqui mais para frente, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, o objetivo é você compreender, né, o que que é o motor de corrente alternada de monofásico, analisar, né, o problema aqui que eu vou apresentar e fazer a aplicação, né, o fechamento. Inclusive, talvez hoje não dê, mas eu já estou estudando aqui para a próxima, talvez a próxima aula aí, que a gente utiliza o motor de alternado, né, o trifásico. Daí já vai ser interessante a gente fazer, inclusive, se eu não me engano, acho que é a página 186, é capítulo desse livro extra da placa de identificação, mas hoje a gente já vai dar uma olhada já nessa questão aí. Então, o desafio é dimensionar o motor aqui para um sistema de exaustão, né, e bombas d'água, e você tem disponível 220 volts aí, tá? 220 volts no caso, se for monofásico, né? Monofásico que o nosso, né? Equatorial Goiás, tá? Aí quando ele fala pontos afastados, é que quanto maior a distância da fonte ali de energia, por exemplo, lá do poste, pegar aqui, eu tenho aqui, ó, eu tenho um poste, e nesse poste aqui eu tenho uma subestação. Uma indústria desse calibre aqui provavelmente não vai ser uma subestação desse nível aqui. Mas supondo, vamos supor que aqui fosse um transformador de 150 kVA. Daí, quando a energia, por exemplo, a energia, se é uma subestação ao tempo aqui, ó, ela vem 13,8, converte, né, para monofásico 220, duas fases 380 e três fases 660 volts. Lembrando que a gente pega sempre o monofásico, 220 aqui, vezes raiz de 3 vai dar 380. 380 vezes raiz de 3, aproximadamente 660 aí, tá? E a raiz de 3, lembra que ela vai aumentar cerca de 72% aí, tá? A tensão, o nível de tensão. Daqui, ó, do secundário, né? Aqui chega no primário e aqui chega no secundário. Aí do secundário vai lá para o quadro de distribuição. Chegando no quadro de distribuição, você ainda vai ter o quadro do motor do sistema de exaustão, do sistema da bomba, tá? E daí, desses quadros, você tem que considerar a queda de tensão desde lá do poste até chegar no quadro da bomba aqui, ó. Ele vai percorrer essa jornada e ainda tem um fato, né? Daqui do quadro, ele ainda vai, ele vai estar alocado aonde essa bomba monofásica, né? Ou esse exaustor monofásico, ele está instalado. Então essa distância aqui, ó, ela é considerada na queda de tensão, ou seja, na diminuição de tensão. Quando eu tenho um transformador, igual o esquema que eu estou fazendo aqui, mais ou menos, entre aspas aqui, né? A NBS 5410, ela tolera 7% de queda de tensão, tá? Fazendo uma conta rápida aqui, né? Se ele é monofásico, a tensão é 220, tá? Deixa eu pegar aqui. 220. 220
vezes 7% dá 0,07. Ver se é isso mesmo. Isso, 0,07. Ele diminui, ele tem que diminuir 15,4 volts, tá? Então, 220 menos 15, ou já colocando 1,5, 15,4 volts, ela tem que diminuir mais ou menos 200 a queda de tensão aqui, ó. Deixa eu colocar do outro lado aqui para eu enxergar aqui o. Então, o delta V aqui, ó, é aproximadamente, né? Ele fala que é 7%. Isso é dado lá da, quando eu tenho subestação, tá? Lá da, onde você achou esse 7%, professor? Lá na NBR 5410. Aí vai dar 15,4 de diminuição, né? Quando a gente fala queda, né, a gente tem a ideia de queda mesmo, de cair, né? Aí nesse caso é de diminuição, tá? Aí os 220 menos 15,4 dá uma tensão de aproximadamente 204,6 volts. Então tem que estar no mínimo essa tensão. Professor, e se essa tensão por fase, né, não tiver menor ainda, 190, 180, aí você tem que tomar uma medida. Qual medida? Você deve aumentar a bitola do cabo. Lembra lá da segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm diz que a resistência é igual à característica, né? O cabo, se ele for de cobre, né? Provavelmente instalação interna é cobre. O comprimento dividido pela área da seção transversal. Alguns livros chamam de S, outros livros chamam de A, né? Então eu tenho o comprimento, o L aqui do condutor, eu ainda tenho essa área, né? Essa área S da seção transversal. Se eu olhar aqui pela fórmula, eu sei que o único jeito de eu diminuir a resistência elétrica aí para eu poder aumentar o nível de tensão, né? Diminuir essa queda de tensão é de duas uma. Ou eu diminuo, se você pegar essa fórmula aqui, ó, e isolar ela, eu vou isolar ela aqui em cima aqui, ó. O S passa para cá aqui, ó, tá dividindo, passa multiplicando. O L passa dividindo aqui, ó, vai ficar igual a ρ. Então, para eu ter, né, ou eu diminuo aqui, ó, diminuo o comprimento do circuito, mas isso é impossível, né? Porque o motor ele tem que ficar lá no lugar. Imagine esse silo que vocês estão enxergando aqui, né? Tem uma bomba aí de sucção, tem um sistema que chama SIP, que é o sistema lá de limpeza, né? Ou o sistema lá de bombeamento. Aí no caso aqui é água, poderia ser, por exemplo, igual a Ambev ali bombeia a água já preparada, né, para as bebidas, né, para fazer a mistura lá nas bebidas aí. Então, o único jeito, ou eu aumento, já que a resistência e o comprimento são diretamente proporcionais, ou eu diminuo, na verdade, eu tenho que diminuir o comprimento do circuito, ou então eu tenho que aumentar a bitola do cabo. Aí o único jeito, né, é diminuir o comprimento não dá, mas aumentar a bitola eu consigo. Então, estou chutando aqui que a bitola fosse, sei lá, de 4 milímetros, então eu colocaria uma de 6 milímetros. Aí essa queda de tensão, né, acima de 7%, ela ia diminuir mais. Então, o motor aqui, ó, lembra que
Aqui, ó, fica aquela parte da frente aqui, ó, onde vão ficar as escovas, tá? Aqui é como se a gente estivesse enxergando o motor de frente aqui, ó. Então tem esses espaços onde as escovas ficam por aqui, né, fazendo contato elétrico. Eu tenho as bobinas, todo motor, independente se ele é monofásico, é bifásico, é trifásico, né? Geralmente a gente pensa em mono ou trifásico. Eu tenho os polos do motor aqui. Se eu, por exemplo, quisesse aumentar, por exemplo, o nível de tensão dele aqui, eu teria que colocar bobinas em série, tá? Aí, por exemplo, esses dois polos, esse um único polo aqui, ó, oposto com esse, se eu colocar ele em série com esse outro aqui, vai virar um único polo oposto a esse daqui, tá? Isso acontece não só em motor, mas acontece em gerador, tá? Tem um gerador, se não me falha a memória, chama de 24 pulsos, e daí eu posso aproveitar, dividir em, quer ver, ó, 24 por três fases, eu posso colocar oito pares aqui, ó. Por exemplo, eu posso pegar duas bobinas aqui e fazer um polo. Aí eu posso pegar mais outro. Aí já vira três pares, quatro pares, cinco pares, seis pares, até oito pares lá no gerador para eu poder incrementar a potência, né, do gerador lá, no caso a potência de fase. E aqui eu poderia incrementar para aumentar, por exemplo, colocar em série lá na placa do motor, né? Colocar em série essas bobinas aqui, né? Aí o motor trifásico vira um motor monofásico aí, inclusive eu posso pegar essas três aqui, ó, opostas aqui, ó. Aí vai virar um polo só. É como se fosse um motor de uma fase, ó. Coloca essas três em série desse lado aqui, mas essas outras três em série aqui, ó. A azul, né? Azul, essa vermelha e essa verde aqui. Aí eu posso transformar ele num motor monofásico com um torque maior aí, por exemplo. Igual aqui tá falando, ó, no motor de corrente contínua, energia chega ao rotor por contato físico, né? Contato físico bem aqui, né? Onde ficam as escovas, né? O comutador que eles chamam. Ah, as escovas, ó, de carvão pelo coletor, isso gera desgaste, faísca, né, e manutenção constante, né, que é o motor brush, com escovado, né. Ó, e no motor de indução alternada aí, né, seja ele tri ou monofásico, a energia para o rotor não usa nenhum contato físico, tá? Ela é transmitida por indução eletromagnética. Então, vamos supor, vamos olhar só para essas duas bobinas aqui, né? Aí o campo, a corrente passa aqui na bobina, né? Ele vai gerar um campo eletromagnético aqui, ó, em forma, como se fosse em forma de um feijão mesmo aqui, ó. E aí ele vai induzir, né? Ele vai fazer indução eletromagnética e sem contato, né? Já que ele e quando é alternada esse campo eletromagnético ele não tem um tamanho fixo, não. Quer dizer que, ora, ele é bem pequenininho aqui, ó, ele está bem rente, aí ele vai chegar no máximo de alcance, depois ele zera, fica o mínimo, né, até zerar. Então ele chega no máximo, igual estou desenhando aqui, ó, com a apontadora aqui, ó, no máximo, e ele tem um mínimo aqui. E é isso é o que garante que é o que eu posso chamar do motor brushless, né? Que é sem escova por conta dessa variação de campo magnético da rede alternada lá. Lembra que a rede alternada aqui, ó, é em
A tensão, tanto a tensão quanto a corrente que vai aparecer, ela é alternada aqui conforme o ângulo que o motor vai girando lá. E aí lembra que eu falei lá nas primeiras, ó, foi lá em eletricidade, quando a gente ainda estava em eletricidade, depois que vocês tiveram aula lá com a professora Thais, né? Aí lembra que eu falei como é que o motor ele gira sozinho aqui, ó, vai aparecer forças opostas aqui, ó. Aí no caso do motor de corrente contínua, essas forças opostas elas vão estar equilibradas. É por isso que eu preciso de um capacitor para dar aquele primeiro. Ou eu uso o capacitor, ou eu poderia simplesmente fazer igual aquele. Não sei se vocês já viram o motor de avião, os da Primeira Guerra aí, o pessoal, eles fazem um giro inicial para ele poder dar o start lá, né? Mas aí lá é por uma questão, é que ele, dependendo da quantidade de cilindros aí que ele funciona, tá? Como num transformador, né? Igual a gente viu na aula, se eu não me engano, foi na aula 11, foi na aula 11 ou foi na aula 10 sobre transformadores aí, ó. Ó, o campo magnético do estator induz uma corrente nas barras do rotor através do ar, né? Ou seja, através desse espaço. Esse espaço aqui, ó, é o entreferro aqui, ó. A vantagem, ó, sem escova, sem coletor, não tem desgaste mecânico. Então é praticamente sem manutenção nessa parte mecânica aqui, tá? E aí o de gaiola de esquilo, ele tem esse, o pessoal chama aí de, essa gaiola de esquilo é porque é semelhante como nós, né, nós nas árvores aqui, a gente não tem esquilo aqui, a gente só conhece dos desenhos que a gente vê aqui. Uma gaiola de esquilo, ela tem uma barra semelhante a essa daqui, ó. Vocês estão vendo que ela não tá em 90 graus, certinha aqui, ó, em paralelo, ó. Tá vendo que ela tem uma leve angulação aqui, ó. Tem uma leve angulação. Então, a construção é o núcleo laminado de aço silício com barras de alumínio ou cobre, tá? Encaixada nas ranhuras aqui, ó. Na hora que ele tá vazio aqui, ó, você vai ver as barras aqui, ó, espaçadas aqui. E essas ranhuras, você faz a inserção dessas barras aqui por trás, ó. Você tem uns espaços aqui, ó. Aqui a gente tá vendo a entrada e a saída de algumas barras aqui, ó. Nas extremidades por anéis condutores, tá? Aí esses anéis, é igual eu mostrei aqui, não é contato mecânico, né? É contato eletromagnético, só pelo simples fato da tensão ser alternada monofásica. Só dela ser alternada, melhor dizendo, não é nem porque é monofásico, só dela ser alternada já tem essa vantagem, né, de eu não precisar utilizar escova, comutador, escova lá com grafite, né, que o pessoal chama lá de carvão, tá? Zero manutenção elétrica, ou seja, ele é um motor universal e a manutenção é praticamente zero, porque eu não preciso, pelo menos, trocar partes mecânicas aí, ó. E o princípio de funcionamento, né, um campo eletromagnético girante. Essa aqui é a parte do rotor, né? E aqui o- os polos ficam aqui por fora, aqui, ó. Aí a indução eletromagnética, ó, ela vai vir daqui, ó, tá? A indução eletromagnética. Aí no início vai ser um campo magnético menor, né? O mínimo aqui, ó. Esse verdinho que eu tô desenhando aqui, e vai ter um máximo aqui, ó, que é esse vermelho aqui, ó. Aí ele é que vai fazer contato elétrico,
Aí pelo gerador ele fica girando lá, né? Então ela tem um contato mínimo, que é o de verde, e um contato máximo, que é o vermelho aqui. Tá? Qual que é o problema aqui, ó? Esse problema aqui, ó. Uma única fase. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Uma única fase CA cria um campo magnético que pulsa, ou seja, aumenta, ele chega no máximo, diminui, inverte o sentido, né? Então ele é, ele vem nesse sentido aqui, ó, positivo, depois negativo, depois ele inverte o sentido aqui, tá? É isso que ele está falando aqui, ó. Ó, o campo não tem direção preferencial de rotação. Ó. Matematicamente, o campo pulsante equivale à soma de dois campos girantes de igual amplitude. Então, tem o rotor aqui e tem o estator aqui. Então, ele vai enviar o campo eletromagnético aqui, ó. Aí você tem na bobina do rotor aqui, ó. Aqui seriam os contatos. A bobina é esse quadrado aqui, ó. Você tem um rotor aqui, né? E a bobina em verde aqui que fica em volta dele. Fica enrolada em volta dele aqui, ó. E daí, na hora que a corrente passa aqui, né? Que ela é induzida eletromagneticamente, ela gera um torque para cima e um torque para baixo. Aí, por ele ser monofásico, né? Ele não tem, igual ele fala aqui, ó, chega no máximo, diminui, inverte e repete. Então, essa força para cima aqui, ó, vai ser, né, vamos colocar aqui força C, né? FC força para cima e vamos fazer de conta que essa aqui é a força para baixo. Elas vão ser iguais. Aí, como elas são iguais, o motor ele dá uma falsa sensação de que ele que não tem força nenhuma aplicando nele, tá? É igual num prédio lá, você vai construir nas lajes, né? Por que que a laje não cai? Porque tem base, tem estrutura, né? Aí fala que essa estrutura está isoestática, ou seja, os tijolos, as ferragens, eles não deixam com que esse piso ali entre em colapso. E aqui, quando é um motor monofásico, a mesma força que faz para cima vai ser a mesma força que faz para baixo aqui. Ele cria um contraponto. São forças iguais. A mesma coisa se você pegar uma linha aqui, né? Por exemplo, a Tamara está segurando com a mesma força, né? De um lado aqui a corda, e, por exemplo, a Ana Clara está segurando com a mesma força do outro lado da corda aqui. Se elas estão segurando com a mesma força, então nenhuma está sentindo o puxão da outra ali, né? E aí, ó, na prática, né, ele está falando aqui, ó, matematicamente, ó, equivale à soma dos dois campos girantes de igual amplitude. Aí está falando de igual amplitude, de igual impacto aqui, né? De igual essa amplitude eu poderia dizer que é o módulo. Toda vez que a gente fala de grandezas vetoriais, você tem um módulo, que seria o tamanho da força, né? 10 newtons, 20 newtons. Você tem a direção, né? A direção aqui eu poderia dizer que ela é vertical, né? E o sentidos opostos aqui, né? Um tá vertical para cima, o outro tá vertical para baixo. Aí ele está em equilíbrio, ó. O resultado prático, ó, o motor faz um ruído, né? É um ruído, é igual a onomatopeia que está aqui, ó. Vum, né? Bem, aí vibra, aquece, mas o eixo ele não sai do lugar, tá? É porque é como se eu tivesse as bobinas sendo puxadas
tudo ao mesmo tempo, né? Dos dois lados aqui. Aí eu preciso pelo menos de um torque inicial ali para ele poder iniciar o giro, tá? Aí se permanecer assim por mais de alguns segundos, os enrolamentos eles queimam. Quer dizer que aí a corrente ainda tem um problema do motor, né? Lembra que eu falei que o motor no início, toda máquina elétrica, né, até o transformador, ela, quando a gente dá o start, agora falando só de motores aí, de geradores, chega até 8 vezes o nominal. Aí pensa, ele chega até 8 vezes a nominal, essas forças ficam se equilibrando ali, né? Então, uma está querendo vencer a outra, e aí o que que acontece? O barramento vai aquecendo, a resina do enrolamento, ela vai começar a se expandir, vai derreter, e o motor entra em curto, né? Igual ele tá lembrando aqui, ó, corrente de 8 vezes, 6 a 8 vezes o nominal, dependendo lá da potência, tá? Então, medidas aqui, ó, aí, ó, a engenharia resolveu, ó, o problema do campo pulsante com elegância, ó. Em cada bobina do estator, ó, defasada fisicamente em relação ao principal aqui. Então, ele faz uma defasagem mecânica aqui e também uma defasagem utilizando o capacitor ali também, ó. Bobina principal, ó. Fio mais grosso com mais espiras. Quando eu falo mais espira, é mais volta, tá? Maior resistência indutiva. Esse resistência indutiva, no caso, é reatância, tá? É responsável pelo torque de operação contínua de trabalho. Os terminais um, 2, 3 e 4 aqui, ó. Defasagem de 90 graus, as duas bobinas são posicionadas fisicamente a 90 graus, né? Esse elétrico aqui, é porque aqui no. Vamos supor que essa aqui é a senoidal aqui, ó, de tensão aqui, ó. 90 graus tá mais ou menos aqui, ó. Tá no pico. E no motor aqui, ó, é, lembrando o motor trifásico, você tem aqui, ó, o estator aqui. Aí você fala que essa aqui é a fase A, por exemplo, zero. Aí você vai contando 120 graus. Na hora que der 120 graus aqui, aí você coloca outra fase, tá? Aí nesse caso aqui, ele conta o enrolamento dele aqui, ó. Aí em vez de 120 graus, ele conta os 90 graus aqui, ó. 90 graus. E depois faz a conexão dela aqui em série, tá? Deixa eu ver o que mais. A bobina auxiliar, ó, o fio mais fino, menos espira, né? Ou seja, menos volta, maior resistência ômica, né? Cria campo defasado no tempo. Juntos, os dois campos simulam um campo girante artificial. Os terminais 5 e 6. Tem uma imagem aí, depois eu mostro para vocês a imagem de uma placa e do motor aqui, ó. E o campo girante é a combinação de dois campos defasados no espaço. Por exemplo, para uma bomba, principalmente para a bomba de recalque, isso aqui, essa construção aqui é importante, tá? No, no sistema lá de exaustão, eu poderia usar o capacitor igual é utilizado lá no ventilador. Por exaustão não tem muito torque, né? Mas se tratar de bomba monofásica, aí tem que ser exatamente essa construção que ele está mostrando aqui, né? A combinação dos dois campos defasados no espaço e no tempo produz o empurrão inicial, né? Como se fosse a mão
inicial ali, né? Uma mão fictícia ali, empurrando esse motor. Agora, ó, acrescentando o capacitor. Então, ó, o rolamento auxiliar cria pouca defasagem. Esse enrolamento é físico, tá? Para um torque de partida robusto, como exigido por bomba d'água, é necessário capacitor de partida para ele incrementar esse torque, tá bom? O capacitor, ele vai armazenar, tá? Capacitor, ele armazena carga elétrica nele, tá? Cria uma corrente, inclusive o capacitor, o indutor também, ele faz uma defasagem de 90 graus, o que é fundamental aqui para essa máquina elétrica aqui. Todo o indutor que você acrescenta na indústria, por exemplo, o que que é indutor na indústria? Máquina elétrica, né, motor, naturalmente ele defasa 90 graus, tá? Toda vez que eu tenho um sistema elétrico e o que eu coloco, independente se ele é trifásico, se ele é monofásico, eu acrescento essa defasagem da corrente em relação à tensão, essa, ó, isso aqui, vamos fazer de conta que é a senoidal da tensão, tá? O U. Aí temos a tensão de pico, temos a tensão eficaz, né, RMS, que é o que a gente calcula lá, né, vezes raiz de 2, isso. E tem a senoidal, para não ficar igual aqui, né? Temos a senoidal da corrente. Se o circuito for resistivo, a senoidal ela fica exatamente assim, ó. Agora, quando é um motor, uma máquina elétrica, essa senoidal ela defasa exatamente aqui, ó, em 90 graus. É, No caso do indutor, ela adianta, no caso do capacitor, ela atrasa, tá? Aí na prática é como se a corrente de uma máquina elétrica, né, já que ela é indutora, né, é como se ela começasse a correr só depois, né, que o motor ele recebe energia, aí você dá a partida, né? Você fecha o circuito dele, dá a partida, basicamente você fechar o circuito. Se fosse, por exemplo, um chuveiro elétrico, essa corrente ela começaria instantaneamente a fluir. Aí, quando é um motor ou então um sistema que tem um capacitor, ele vai demorar um tempo. Ele demora exatos, né? Esse tempo é que eu estou falando de ângulo, é 90 graus aqui, ó. 90 graus depois, ou seja, quando na senoidal está mostrando o valor da tensão de pico, é que essa corrente elétrica, que é esse verde aqui que eu estou desenhando, é que ela vai começar a fluir, tá? E aí esse defasamento elétrico, ele é exatos 90 graus, é o que vai dar o torque, o incremento, quando fala incremento é aumento, tá? O incremento de torque através desse capacitor de partida aí, ó. É por isso que ele está falando aqui, ó. Capacitor armazena potencial elétrico, né, carga elétrica, e quando ele descarrega na bobina auxiliar, ó, cria uma corrente adiantada em relação à tensão, né? Ou ele adianta ou ele atrasa, tá? É sempre assim. Isso aumenta a defasagem entre as bobinas de 30 até 90 graus, mas na prática é 90 graus aí, tá? Maximizando o torque da partida, né?
A capacitância típica aqui, ó, eu peguei valores, eu tirei lá do Daveg, lá, ó, de 80 a 400 micro, né? Quando fala micro, é vezes 10 a menos 6 Faraday, tá? Então, a tensão de trabalho, ó, ela pode ser de 110, né? Se for o monofásico, que na prática é 127 volts, até 250, que na verdade ele aguenta até Ah, não, é 250 mesmo, tá certo. Porque tem algumas especificações que em vez de 250, igual tá mostrando aqui, ele fala 240, tá? Mas na verdade ele aguenta até 250 aqui, ó. Daí eu já vou aproveitar, como a gente já discutiu bastante aqui, ó, tá chegando perto da hora aqui, ó. Eu vou aproveitar aqui, ó. Esse desse interruptor centrífugo, eu acho melhor mostrar no vídeo aqui para vocês, tá? Uhum. Aí lá no, na área de trabalho de vocês, lá tem as duas atividades em duas partes aqui, né? Então, essa primeira aqui, ó, na expansão da linha de ensaque de grãos, né, da Agrotec, foi necessária a instalação de um exaustor de poeira e uma pequena bomba d'água em um galpão afastado, onde a rede elétrica disponível é estritamente monofásica, ou seja, fase mais neutro. Para isso, a equipe optou por um motor de indução mono, né, de rotor em gaiola de esquilo. Na primeira parte aqui, né? O o, o mistério aí do torque de partida, né? Ao contrário dos motores trifásicos que criam um campo magnético giratório natural, né? O motor monofásico alimentado apenas por uma única fase gera um campo magnético alternado ou pulsante. Explique com suas palavras por que esse campo pulsante faz com que o motor monofásico seja incapaz de arrancar, ou seja, girar sozinho. O, Eu já deixei aqui preparado aqui, ó. Por que que ele vai ser incapaz de girar sozinho? Aqui eu coloquei o esquema, pena que quase não dá para ver o campo eletromagnético aqui, ó. Vou tentar ampliar aqui. Essas estrias, essas linhas menores aqui, ó, são as linhas de campo magnético aqui, ó. No motor trifásico, eu consigo, né? Aqui, ó, seria a fase A, por exemplo. Depois de 120 graus aqui, ó, a fase B. E depois a fase C aqui, ó. Aí já nesse caso aqui, ó, eu peguei do motor monofásico, tá? Esse campo magnético aqui, ó, ele vai ser constante e é igual eu falei, né? Aí na aula anterior, ou essa aula mesmo. Deixa eu pegar o vermelho aqui. Ele vai criar, né? Pensando que a bobina fica aqui, ó. Ele vai gerar forças, né? Forças opostas aqui, ó, de mesmo torque aqui, ó, de mesmo torque oposto aqui, né? E ele vai criar um equilíbrio mecânico, tá? Agora voltando aqui, ó, uma ideia aqui, ó, que vocês podem colocar aí, ó. Os torques são iguais a cada um desses dois campos. Ele fala imaginário aqui, né? Mas imaginário porque o motor é imaginário. Mas esse campo não é imaginário, não. Esse campo ele é real, tá? É um campo elétrico aí. Talvez a escolha desse nome aqui não foi interessante, não. Aí tenta puxar o rotor para o seu próprio lado, ó.
Enquanto um puxa para o lado, outro puxa para o outro. É igual a situação que eu falei lá de você puxar duas pessoas com a mesma força, puxar para lados opostos, aí, direções opostas. Aí, tá? Ó, o campo horário cria um torque para a direita, enquanto o campo anti-horário cria um torque idêntico para a esquerda. Tá? Aí por isso que ele precisa, né, desse start aqui, ó. Resultado zero, aqui, ó. Com o rotor parado em repouso, a força para a direita é exatamente igual à força para a esquerda, tá? Os dois torques se anulam, resultando no equilíbrio de forças, né? Ou seja, o torque de partida vai ser igual a zero. É igual num sistema trifásico onde a corrente do neutro, vamos supor que eu tenha numa instalação elétrica, eu não tenho nada monofásico, eu só tenho motor trifásico, tá? Mas vamos supor que numa determinada parte do circuito lá, tudo é trifásico. Aí quando é trifásico, eu tenho a potência, quando você faz o cálculo, né? Tem a potência exatamente igual para fase A, para fase B e para fase C, tá? Aí, quando elas são equilibradas, você sabia que a corrente do neutro é igual a zero, mas ela é zero não é porque não tem corrente, é porque a corrente da fase A vai ser igual à corrente da fase B, que é igual à corrente da fase C. E aí vai dar um vetor nulo, tá? Aí é como se eu tivesse no mesmo ponto aqui, ó, um nó aqui, ó, três pessoas puxando em 120 graus aqui, ó. Aí você tem a falsa sensação, você coloca lá o alicate amperímetro, né? Aí você vai, não tem corrente de neutro. Tem, só que o circuito está equilibrado. Mas na maioria dos casos não é assim. Por quê? Porque eu tenho, né, na indústria aí, circuitos monofásicos. Aí quando eu tenho a adição de circuito monofásico, vai aparecer uma corrente residual, que é a corrente bem menor do que a corrente de fase, porque tudo que está desequilibrado aparece lá. Agora, se tudo for trifásico, tudo, não existe nada monofásico, você vai colocar o alicate amperímetro lá e a corrente vai estar nula, tá? Vou ver o próximo, a próxima pergunta aqui, ó. Ó, a parte 2 aqui, ó, a relação aqui, ó, com a gaiola de esquilo, ó, o rotor monofásico utilizado na Agrotec é o gaiola de esquilo, que é esse daqui, ó. Aí quando você não vê aquelas barras que eu mostrei aqui, ó, que igual no desenho aqui, ó. Tá vendo? Ele fica parecendo uma gaiola aqui. Descreva brevemente como é a construção física desse. É só você fazer a descrição aqui, ó. Desse desenho aqui, ó. Aí eu dei uma ideia para vocês, ó. Sem contatos móveis, ó. Não possui escova, porque o campo eletromagnético vai ser o único contato, né? Ou seja, um contato eletromagnético. Não possui escova, não tem coletor no rotor, né? Ou anéis coletores elétricos para queimar, desgastar ou gerar faísca. O ponto 2 aqui, ó, alta resistência mecânica. As barras fundidas, ó, formam um bloco rígido praticamente indestrutível, imune a vibrações severas e forças centrífugas pesadas. Terceiro ponto aqui, a manutenção quase zero, sem desgaste dos componentes elétricos internos. A única manutenção necessária nesse motor, né, ao longo dos anos, é o que? É lubrificação dos mancais aqui do eixo, né? Troca e de rolamento também do eixo, né? Ou de rolamento, né? É parte mecânica mesmo do próprio rolamento, ou seja, as esferas, né? Ou aquele anel que segura o rolamento, ou até o próprio eixo ali, né? O rolamento do eixo, tá? Agora, da atividade 2 aqui, ó, eu já vou colocar aqui já na agulha aqui do vídeo, ó.
Olha, o papel do capacitor e do platinado. Professor, o que é esse platinado aqui, ó? Eu vou rodar aqui. Aqui não precisa do áudio, tá, pessoal? Que eu vou pegar só uma imagem aqui, ó. Esse platinado que ele está falando, ó, são duas placas metálicas aqui, ó, que fica nesse formato aqui, ó. Que é esse platinado que ele está falando aqui, ó. Aí, ó. O papel do capacitor e do platinado. Platinado é isso aqui, ó. Para resolver o problema de falta de partida, o circuito interno introduz uma segunda fase artificial. Ó. Explique qual é a função exata do capacitor nesse circuito e o que acontece com o mecanismo centrífugo barra platinado. Esse platinado aqui, ó, deixa eu colocar um pouquinho mais para frente aqui. Ó, isso aqui é o desenho do platinado aqui, ó. Dentro lá do rotor. Eu achei só essa simulação aqui, tá? Aí ele tem um mecanismo que fica bem aqui no eixo aqui, ó. O platinado é esse daqui, ó, que tá de lado aqui, ó. Aí tem um mecanismo que na hora que o motor ele gira, ele se abre, ele tem uma mola que ele se abre e ativa esse platinado aqui, ó. Aí, conforme o rotor acelera, a força centrífuga faz com que os contrapesos da chave se abram aqui. Deixa eu lá ver se eu mostro aqui o. Ó, esse daqui que é o dispositivo centrífugo. O platinado ele fica aqui de lado aqui, ó. Aí na hora que ele gira, é porque eu não encontrei um vídeo satisfatório. Todos os vídeos a carcaça estava atrapalhando, não mostrava, né? O acontecendo aqui, ó. Ele vai abrindo aqui, ó. Olha, a ação do mecanismo, ó. Conforme o rotor acelera, a força centrífuga, que é a força que aponta para o centro aqui do rotor aqui, ó, do motor aqui, né? A força centrífuga faz com que os contrapesos se abram. Aí ele tem contrapeso aqui, ó. Então, à medida que ele vai girando, esse contrapeso aqui, né, vai ganhando força centrífuga. Aí o que que acontece? Ele abre e entra em contato com essas plaquinhas que tá essa cor laranja aqui do platinado. Foi as melhores imagens que eu encontrei aqui, ó. E a da chave se abre, ó, a abertura do platinado que é o que está aqui de lado aqui, ó. Quase não dá para ver aqui, ó. Esse movimento empurra um pino e abre os contatos do platinado. E a desconexão, o circuito da bobina auxiliar e do capacitor de partida é fisicamente interrompido. Então, na hora que ele atinge uma velocidade aqui, né, o torque inicial, ele vai fazer com que essa bobina, a bobina auxiliar e o capacitor, ele saia do circuito, tá? Esse capacitor ele vai estar em paralelo, então ele vai ser mecanicamente desconectado enquanto o motor está em alta rotação, tá? A partir desse momento, devido à inércia, né, à força centrífuga, né, que ele vai estar girando em alta velocidade, ó, rodando apenas com o campo magnético da fase principal, tá? Então ele precisa só desse incremento do capacitor, desse torque inicial, e aí ele aqui vai abrir o circuito. Aí esse platinado aqui, ó, vamos supor que aqui é a continuação do motor aqui, ó. Ele vai estar dobrado aqui, ó, mais ou menos assim aqui, ó. Aí tem essa parte laranja aqui, ó. Aí na hora que ele entra em alta rotação, ele pega e desconecta aqui, ó. Ele tem uma conexão elétrica bem aqui, ó. Aí na hora que ele atinge uma velocidade aqui, ó, ele vai para os lados aqui e aqui, ó, essa parte aqui, ó, que tem um contrapeso, ela ajuda
ajuda a fazer essa desconexão do capacitor aí, tá? Mas é mais ou menos isso, tá? E o segundo aqui, olha, imagine, né, que durante a operação na Agrotec, o mecânico do platinado travou o, o contato mecânico desse platinado travou fechado e não abriu após a partida do exaustor. Quais as consequências físicas aqui, né? Eu até comecei, peguei uma fórmula aqui, mas a fórmula estava toda, ela saiu desconfigurada aqui, é por isso que eu escrevi aqui embaixo aqui, ó. Esse fator do serviço, ele por padrão, quando na hora que você vai configurar aqui, ele é 1,15, tá? Mas aí, se o fator de serviço ele for menor que 1,15, essa corrente de ajuste aqui, ó, o I-ajuste, você vai pegar o 1,15 vezes, né, a corrente nominal. Isso se o fator de serviço do motor for é menor que 1,15. Agora, se você olhar na tabela do motor, esse fator de serviço for maior ou igual, né? É por isso que eu coloquei o igual aqui na frente, né? Se for maior ou igual a 1,15, aí eu vou ter que fazer um ajuste. Em vez de eu multiplicar a corrente nominal por 1,15, eu vou multiplicar ela por 1,25, tá? Aqui eu coloquei a imagem maior para vocês conseguirem ver aqui, ó, que é a placa do motor aqui, ó, aí mostrando aqui a corrente nominal, ó, nesse caso esse motor aqui, ele tem uma corrente de 9 amperes aqui, e o fator de serviço dele, ele é ou maior ou ele é igual a 1,15. Aí por isso que utilizou essa segunda fórmula aqui, ó. Aí 1,25 vezes 9 amperes, aí deu uma corrente de ajuste, né? Essa corrente de ajuste de 11,25 amperes. Aí agora, para outra situação lá do relé, né? Na hora que você faz o ajuste, ó, você faz o ajuste nesse trimpote aqui, ó. Aí, no caso da corrente, né, do fator de serviço lá na placa do motor for menor que 1,15. Aí, por exemplo, usando a mesma corrente do motor, né, de 9 vezes 1,15, a corrente já baixa para 10,35. Aí, tanto para essa situação de cima aqui, quanto para essa de baixo aqui, ó, você vai vir aqui no ajuste no trimpote aqui. Esse daqui, inclusive, ele é acho que é da Stax, se eu não me engano, esse aqui. Aí você vai fazer o ajuste para essa corrente aqui do relé, tá? Se for menor do que o fator de serviço do motor, tá? Esse fator de serviço, ele é fora a corrente de partida, tá? Em todo motor tem esse fator de serviço que é como se eu pegasse essa corrente aí, eu ainda acrescentasse 15% a mais aí, né? Na hora de dar as partidas, né? Fora a questão da corrente nominal, né? A corrente de partida chega até 8 vezes. Mas aí, quando ela, por exemplo, você deu a partida, ela chega até 8 vezes a nominal, depois ela diminui. Aí, em vez dela diminuir, por exemplo, para 9 amperes, ela vai chegar igual essa corrente, ela vai chegar no valor dessa corrente de ajuste. Aí na configuração do motor, né, essa corrente de ajuste aqui, ó, é na prática a corrente nominal com o 1,15, né? 1,15, se o fator de serviço for menor que 1,15, se ele for maior, aí você multiplica por 1,25 e faz o ajuste lá no dial, que é esse parafusinho aqui, ó. É um potenciômetro, na verdade, ali, tá? Então é isso, pessoal. Eu andei um pouco
Eu passei um pouco aí da aula porque eu precisava mostrar essa parte aqui para vocês, tá bom? Fiquem com Deus aí, já tá liberado lá a primeira atividade, tá? E logo mais aí às 21 horas vai estar liberada a segunda para vocês, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima aula ao vivo. Tchau, tchau, pessoal.